Tô aqui de novo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Suzana e esse aqui é o canal Trama Tapete. Como você está? Eu estou bem. Suzana, mas já se passou uma semana e você ainda tá passando roupa, gata? Deixa eu te contar um pouquinho dessa conversa aqui. É o seguinte, eu não andava muito animada para gravar vídeos para esse canal, não. Só que eu me animei. E quando eu me animo, eu gosto de gravar um monte. Aí depois eu fico um tempão sem gravar. Gente, porque eu sou dessas, sabe? Eu acho que... Até já comentei com umas meninas aí que eu ganho muito mais dinheiro fazendo crochê do que esperando o YouTube me dar dinheiro. Ah, mas isso é pra desanimar quem tá tentando? Claro que não. Claro que não, claro que não. Eu estou falando, compartilhando com você o meu sentimento, certo? Qualquer encomendinha que você faz aí, você tira 600, 700 reais numa encomenda. Certo? Certo. Ah, mas aqui na minha cidade eu não consigo vender. Vende pra fora. Já tem o super frete, inclusive tem vídeo aqui no meu canal ensinando como fazer os envios, certo? Como embalar, como fazer os envios, tudo certinho, gente. Mastigado, mastigado. É só você pegar e acompanhar com calma que você consegue fazer o seu primeiro envio, sabe? O que não dá é para ficar preso nessa conversa de na minha cidade eu não vendo, então vende para outra cidade. Eu digo para vocês, eu não costumo também vender muito aqui na minha cidade, tá? No meu bairro aqui, né? Eu vendo para outros bairros. Eu vendo para outros bairros e provavelmente pessoas de outros bairros vendem para o meu bairro. É assim, né? É assim. Então, se você for ficar preso nessa de, eu não vendo no meu bairro, não vendo na minha cidade, parente não compra de mim. É mais fácil um cliente que nunca te viu na vida ser fiel e comprar sempre com você e tá sempre te ajudando a movimentar o seu negócio do que um parente, tá? Então, desencana. Corta aí o cordão umbilical e vai fazer o seu negócio acontecer, sabe? Mas o que eu quero falar hoje, em continuação do vídeo anterior aí, do último vídeo do canal, é sobre tensão de ponto. Gente, tensão de ponto, ela é fundamental. É fundamental você saber que existe essa coisa no crochê chamada tensão de ponto. E o que a tensão de ponto pode fazer por você? O nome já diz, é tensão. Então, por exemplo, hoje eu tô doente, né? Tô doente. Eu espero em Deus que quando esse vídeo for ao ar eu já esteja curada, porque, olha... Então, hoje é um dia que eu tô com dor no corpo, eu tô com aquela moleza natural de quando a gente tá doente, que o corpo fica pedindo cama, 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 mas quem é dona de casa nem sempre consegue fazer isso. E hoje eu poderia, assim, deitar ali e descansar, sabe? Curtir a minha doença, curtir o meu resfriado, sei lá o que é isso que eu tenho. Mas essa pilha de roupa, gente, não me permite. Eu não consigo, assim... Eu cheguei num estágio da minha vida que eu não consigo deitar pra descansar com roupa suja, com louça suja, sabe? A minha cabeça fica me chamando pra ir fazer as coisas. Então, antigamente não, antigamente eu deitava e depois eu vejo, depois eu vou, depois eu olho, mas não dá, principalmente porque as roupas estão aqui, no quarto ao lado do quarto que eu deito, então se eu deitar lá, eu vou ficar olhando pra cá, sabe? Até crochê, eu tenho crochê pra entregar urgente e eu preciso sentar pra crochetar, mas o sofá fica aqui nesse quarto onde essas roupas estão espalhadas, ó lá. Tá diminuindo a pilha, tá diminuindo. Mas eu quero eliminar, sabe? Quero passar tudo. Então, assim, é um dia que se eu for crochetar, normalmente o meu ponto vai ficar mais apertado. Porque é um dia que eu não tô legal. Quando, ao contrário, é um dia que você tá super bem, animada, pra cima, tá indo tudo bem, tá tudo certo com você, você tá saudável, a tendência é o ponto abrir. Uma coisa também que às vezes acontece é, você começa a fazer o crochê tensionando bastante, e conforme você vai relaxando e vai conseguindo fazer a peça, o ponto vai relaxando também. A sua tensão de ponto vai diminuindo e o ponto fica mais frouxo, folgado, mais leve. Então, tudo isso influencia no resultado final do seu trabalho. E olha, saber dessa informação, talvez você esteja começando o crochê agora,
eu digo uma coisa para você muito legal. Saber essa informação no início faz toda a diferença. Sabe por quê? Quando eu comecei a fazer crochê, um pouco depois que eu comecei a fazer crochê mesmo, que eu já estava empolgada, que eu já estava assistindo vídeo do YouTube, porque isso aqui para mim, gente, o YouTube é uma faculdade, sabe? Tudo que você quiser aprender, praticamente, quase tudo tem aqui. Tudo, sabe? Então eu comecei com a minha ex-cunhada, só que ela me deu uma aula de como fazer correntinha, como segurar na agulha, como segurar na linha. Depois nunca mais. E desde então eu olhava a revista, mas uma coisa é você ter assim altas habilidades para olhar uma revista e saber executar, que eu nunca consegui na época fazer um crochê só olhando ponto de revista. Nunca consegui, hoje eu consigo tranquilamente. E mesmo hoje, já depois de 20 e tantos anos fazendo, às vezes eu tenho dificuldade. Porque uma coisa é a pessoa ensinar você num vídeo, que nem a gente tá aqui, né? Uma coisa é ela ensinar você num vídeo. Outra coisa é uma coisa é a pessoa ensinar você num vídeo ali, fazendo e falando, fazendo e falando. Outra coisa é a pessoa escrever o que tá na mente dela para tentar te explicar. E é muito mais difícil. Então é para poucos esse talento de ensinar, gente. Eu penso isso. Ensinar não é para todo mundo, sabe? Não é todo mundo que tem a habilidade de ensinar alguma coisa, fazer uma videoaula. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. É complicado. Enfim, eu mesmo não acho que eu tenho muito talento para ensinar, não. Não acho. Mas, voltando aqui para a temática da aula. Então, assim, saber isso no começo é fundamental, porque quando eu comecei, eu ia fazer peças das artesãs, as videoaulas por aí, coisas que a gente vê, né, tapete e tal, e eu ficava achando estranho, porque a peça da mulher ficava, assim, maleável, a minha ficava dura. Dura. Gente, e o sonho da minha vida era fazer um crochê maleável, com caimento. As minhas peças não tinham caimento. Por quê? Muitos anos depois eu fui descobrir que é porque a minha tensão de ponto era muito apertada. Ou seja, eu tensionava muito o ponto para fazer a peça, para fazer o ponto, para fazer o crochê. E isso prejudicava o resultado final do meu trabalho, porque ficava muito juntinho, era lindo. Tem gente que acha lindo, né? Aquele crochê todo juntinho, sem nenhum furinho, que você não vê nada do outro lado. Só que isso daí implica na peça ser dura. Eu sei fazer hoje crochê assim. Na época eu só sabia fazer assim. Hoje eu sei fazer apertado e frouxo, né? Porque tem, por exemplo, essa encomenda que eu tô fazendo ali, que eu tô finalizando ela, teve umas correntinhas que eu tive que fazer mais frouxa, a fim de não aumentar o número de correntes para não embabadar. Olha como a tensão de ponta é importante. Então, se você está iniciando o crochê, tá vendo esse vídeo aqui, fica sabendo isso, que existe tensão de ponto e que faz toda a diferença no resultado final da sua peça. Então, não se frustre se a sua peça ficar diferente da referência. Pode ser da videoaula, pode ser de uma revista, sei lá de onde você tirou essa receita. Mas saiba disso, que a sua tensão de ponto não vai ser igual à minha. Outra coisa importante, a espessura do fio que a pessoa usou também faz a diferença. A qualidade do fio que a pessoa usou também faz a diferença. A agulha que a pessoa usou faz a diferença. Gente, eu comprei um kit de agulhas que vocês já viram aí o resultado, o resultado não, meio que o unboxing dessas agulhas, e eu vou falar para vocês uma coisa, eu senti que o meu ponto ficou tão mais bonito. Pode ser efeito placebo? Pode ser efeito placebo, mas eu senti uma diferença enorme na pegada daquelas agulhas para as agulhas que eu estava acostumada a trabalhar. É tipo assim, ó, quem já trabalhou com agulha de metal sem cabo, sabe a diferença de trabalhar com uma de bambu, que também sabe a diferença de trabalhar com uma de cabo emborrachado. É muito diferente. Não, assim, na minha pequena e humilde opinião, que eu não sou a dona da verdade e nem quero ser, mas na minha pequena opinião e humilde opinião, eu acho que não tem como comparar essas agulhas. A agulha de metal versus a agulha de bambu,
versus a agulha de cabo de plástico versus a agulha de cabo emborrachado. Não tem comparação. Eu, por exemplo, pela maneira como eu seguro na agulha, não tem como eu usar uma agulha de bambu. Depois, de muitos anos, eu fui entender isso, que a agulha de bambu prejudicava a boa execução do meu trabalho. E prejudicava também a minha habilidade no crochê. Você vê como que só o tempo traz certas coisas para nós? Pois é. Hoje não. Passado alguns anos, que aí começou essa coisa de agulha de cabo emborrachado, e aí tem uma variedade enorme aí de agulhas, que eu fui entender que para mim, da maneira como eu seguro a agulha, e eu seguro a agulha assim, ó. A maioria das crocheteiras segura assim, né? Faz o crochê assim. Eu até faço, mas não fica legal. Claro que eu tenho certeza que se eu insistir, eu consigo chegar num resultado legal. Mas não dá para ser numa encomenda que tem que ser rápida. Não dá para ser numa peça que não é minha. Enfim, então eu seguro na agulha assim. Ó, essas agulhas, elas têm uma lombada. Então ela segura certinho meu dedo aqui dentro. A de plástico escorrega, a de bambu machuca meu dedo porque ela é sequinha. A de metal, misericórdia, senhor. Chega a fazer bolha aqui, ó. Aquela que é só o metal? Então você vê, tudo isso influencia no resultado final da sua peça. Primeiramente, a tensão de ponto. Em segundo lugar, eu classificaria o fio, a espessura do fio. Ah, Su, mas eu usei exatamente a mesma marca que ela indicou. Mas cada lote sai de um jeito diferente. Tem um lote do fio amigurumi, por exemplo, que é um fio fino, comparado a um barbante ou a um barroco, que ele vem super fino. Dá para trabalhar na agulha 2 com ele tranquilo. Tem lote que vem grosso, sabe? Com a agulha 2,5 dá para você trabalhar 2,5, 3 de boa. Às vezes a 2,5 fica pegando. Ele vem com a espessura alta, sabe? Grossa. Então, mesmo que seja a mesma marca, não se apega nisso, porque cada vez ela vem de um jeito, mais grossa, mais fina, a cor mais vívida, às vezes uma cor mais apagada, né? Então, assim, tudo isso influencia. Atualmente, como eu falei para vocês, com a prática, com o tempo, hoje eu consigo controlar minha tensão de ponto na prática, na hora ali. Na prática não, na prática, é isso mesmo. Então, tô fazendo uma peça, percebi que ela tá embabadando. Porém, embabadando não, emborcando. Porém, eu sei que se eu colocar mais ponto, ela vai emborcar. Aliás, embabadar. O que eu faço? Eu melhoro a minha tensão de ponto. Deixo o ponto mais frouxo. Tudo isso é com o tempo. Tempo, 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 tempo. Não tem jeito. Então, não se frustre, não se compare, observe, faça a mesma peça com agulhas diferentes. Tem peça que está embabadando, que se você diminuir o número da agulha, você está usando o exemplo. Você está fazendo um tapete no fio 6 e ele pede geralmente agulha 3,5. Só que o seu ponto pode ser um pouco mais frouxo e você ainda não sabe controlar a tensão de ponto. Quer uma dica? Coloca uma agulha 3 e experimenta. Meu amor? E experimenta. Você vai ver que vai mudar o resultado. Pode ser que resolva, que solucione o seu problema. O que, linda? Então, você tem que testar. Tem que testar. Ah, Su, mas é uma encomenda e eu tô sem tempo de testar. Se você não quiser passar raiva, eu recomendo que você faça o teste. Por quê? Porque você vai gastar material, você vai ficar chateada, vai ficar estressada. E com o teste, não. Com o teste, você já sabe exatamente no que você tá errando e como corrigir. Entende? Então, não se frustre. Ai, a minha peça não fica de jeito nenhum igual a peça da artesã. Primeiro de tudo, eu não quero que a minha peça fique idêntica à da artesã. Salvo exceções. Tem peças que a gente quer que fique exatamente idêntica. Mas eu não gosto. Eu gosto de dar o meu toque final, sabe? Eu gosto de dar o meu toque especial nas peças. Eu acho que isso é uma característica muito interessante. Por exemplo, a Barroca Atelier. As peças dela, em qualquer lugar que você vê, você sabe que é ela que fez. E, gente, o tanto que isso é sensacional, sabe? Você reconhecer o trabalho da pessoa pelo ponto, pelas características, pelo jeito que a pessoa executa aquele trabalho. Ninguém mais faz igual a ela. Tem gente que faz parecido, mas igual a ela ninguém faz.
é um talento que é só dela, sabe? É especial dela, do ponto dela, do jeito dela de trabalhar. Entre tantas outras, por exemplo, a Vanessa Marcondes. Quando a gente olha aqueles trabalhos premium, né, aquele crochê premium, cheio de flores e muitos detalhes e muitas coisas, tem uma outra que eu esqueci o nome dela, é Cristina alguma coisa, que também é o trabalho parecido com o da Vanessa, cheio, são só as crocheteiras aí, né? Estão entre as mais famosas do YouTube com trabalhos belíssimos, belíssimos. Então, são assim, não tem como comparar. Não tem, porque características especiais dos trabalhos que elas fazem. Crie a sua característica, tenha a sua identidade, sabe? E é sobre isso. Vai fazendo, vai desmanchando. Ah, mas começou a emborcar. Mesma coisa, você tá usando que agulha? Tá usando agulha 3,5? Você sabe como que eu fiz para soltar o meu ponto? Porque, como eu falei para vocês, o meu ponto, ele era muito apertado. Eu comecei a perceber uma característica de quem aperta muito ponto, ou seja, quem tensiona muito ponto, é que a peça, além dela ficar diferente da referência, ela fica muito menor. Muito menor, gente, mas é muito menor. Tem peças minhas aí antiga que ficava 10 centímetros menor do que a peça original, do que a peça de referência. E isso é muito frustrante, porque a cliente quer lá com 50 centímetros, você termina e fica com 40. Até que eu vi uma dica do artesã falando assim, começa a fazer quando você estiver usando a agulha, o fio 6, usa a agulha 4, ao invés da recomendada que é a 3,5. E por muito tempo eu crochetei o fio 6 com a agulha 4. Gente, para mim foi assim, um divisor de águas. Por quê? Porque ali eu trabalhei, eu condicionei o meu ponto a enlarguecer, a ficar mais frouxo. E hoje eu consigo fazer as peças normalmente usando a agulha 3,5 para o fio 6 e a peça fica num tamanho legal, num tamanho desejado. Certo? Então foram aí algumas dicas para as iniciantes. Tem uma amiga minha de Salvador, que é a minha amiga lindíssima, lindíssima, belíssima, maravilhosa. A minha amiga maravilhosa, Consuelo. Ela tem um projeto lá na Bahia, que ela dá aula para iniciantes de crochê. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser muito útil para ela. Ela tem mostrado os meus vídeos lá para as meninas de Salvador, a fim de ajudar, né? Um pouco mais. Ela mostra o vídeo e depois ela fala, explica ali presencialmente para as meninas o que o vídeo está tentando transmitir, tá certo? Então um beijo para vocês aí, meninas. Que Deus abençoe vocês nessa nova jornada aí do crochê. Venham crocheteiras novas venha para o nosso lado aqui das crocheteiras. É muito legal, você vai aprender muitas coisas boas. E é sobre isso, tá bom? Se a gente puder ajudar, pode contar com a gente aí, pode contar comigo, com o meu canal. Tem muito vídeo legalzinho aí. Como eu disse, eu não sou muito boa de ensinar, mas eu sou boa de dar dica, tá bom? Então, obrigada se você chegou até aqui. Um beijo para você e até o próximo vídeo.